Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é extraordinariamente poderosa e transformadora, declarando que nada faltará em seu lar, segundo a provisão divina. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Abraão no Monte Moriá, quando Deus pediu seu filho Isaque, mas providenciou um cordeiro, mostrando que Deus sempre provê no momento certo, da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, revelando que Deus multiplica o pouco em muito, e do povo de Israel no deserto, que recebeu maná do céu durante 40 anos, e suas roupas não envelheceram, provando que provisão divina é completa e sustentável. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, que Deus provê sobrenaturalmente, que provisão divina excede necessidades. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual falta você está sentindo em seu lar, qual necessidade está te preocupando, qual provisão você está esperando. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra sobre a provisão divina. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A primeira história nos leva à vida de Abraão e à prova mais difícil que ele enfrentou. Deus havia prometido a Abraão um filho, e depois de muitos anos de espera, Isaque nasceu. Isaque era a promessa cumprida. Isaque era o filho amado. Isaque era tudo para Abraão. Mas então Deus pediu algo impossível. Está escrito exatamente em Gênesis 22, 2, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Oferece teu filho. Isso era humanamente impossível de entender. Isso desafiava tudo. Como Deus podia pedir o filho da promessa? Mas Abraão obedeceu. Abraão levantou cedo. Abraão preparou tudo. Abraão levou Isaque ao monte. E no caminho, Isaque perguntou algo que partiu o coração de Abraão. Está escrito em Gênesis 22, 7. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? A pergunta inocente do filho. E Abraão respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Está escrito exatamente no versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá, mesmo sem ver solução, mesmo sem entender como. Abraão declarou: Deus proverá. E eles subiram o monte. Abraão preparou o altar. Abraão amarrou Isaque. Abraão levantou a faca. E no último segundo, está escrito no versículo 11 até 13, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Deus proveu, exatamente quando parecia tarde demais, exatamente quando não havia mais saída. Deus proveu um carneiro.
Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Você está enfrentando uma situação impossível? Você não vê solução? Declare como Abraão: Deus proverá, porque no momento certo, no lugar certo, Deus sempre provê. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. A segunda história acontece quando Jesus multiplica pães e peixes, revelando a provisão abundante de Deus. Jesus estava ensinando uma multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente 10.000 pessoas ou mais. E o dia estava acabando. As pessoas estavam com fome. Os discípulos ficaram preocupados. Está escrito em Mateus 14:15. E, sendo já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vá pelas aldeias e compre comida. Despede a multidão, manda embora, porque não temos como alimentar. Mas Jesus disse algo surpreendente. Está escrito no versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: Não necessitam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Os discípulos ficaram confusos. Como alimentar 10.000 pessoas? Filipe calculou: 200 denários não bastam. É impossível. Mas então André trouxe um menino. Está escrito em João 6:9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? 5 pães, 2 peixes, para 10.000 pessoas. Era ridiculamente insuficiente. Era humanamente impossível. Mas Jesus pegou aqueles pães e peixes. Está escrito exatamente em Mateus 14:19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus abençoou. Jesus partiu. Jesus distribuiu. E algo sobrenatural aconteceu. Está escrito no versículo 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos, de 5 pães e 2 peixes. Isso é provisão divina. Isso é multiplicação sobrenatural. Jesus não criou do nada. Ele pegou o pouco que havia e multiplicou. Deus pode pegar o pouco que você tem em seu lar, a pouca comida, o pouco dinheiro, os poucos recursos, e multiplicar sobrenaturalmente. Porque quando Deus provê, não há apenas suficiente, há abundância, há sobra. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que estão precisando de provisão em seus lares. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A terceira história nos leva às Escrituras, mostrando o povo de Israel no deserto e como a provisão divina é completa e sustentável. O povo de Israel havia saído do Egito. Eram mais de 2 milhões de pessoas. No deserto, sem plantações, sem mercados, sem supermercados. Como alimentar 2 milhões de pessoas no deserto por 40 anos? Era humanamente impossível, mas Deus proveu. Todas as manhãs, quando o povo acordava, havia maná no chão. Está escrito em Êxodo 14:15. E, alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O pão que o Senhor deu, provisão diária, provisão sobrenatural. E isso não foi por alguns dias. Está escrito exatamente em Êxodo 16:35. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram-no até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 40 anos, todos os dias, maná do céu. Deus alimentou 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. E não foi apenas comida. Deus também deu codornizes. Deus fez água sair da rocha quando tinham sede. Está escrito em Êxodo 17:6.
Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá água da rocha. E sabe o que mais? A provisão era tão completa, que até as roupas não envelheceram. Está escrito exatamente em Deuteronômio 29, 5. E 40 anos vos levei pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé o vosso sapato. As roupas não envelheceram, os sapatos não gastaram. Por 40 anos, isso é provisão sobrenatural completa. Deus não proveu apenas comida. Deus proveu tudo: comida, água, roupa, proteção, provisão completa e sustentável. E se Deus fez isso por 2 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos, Deus pode fazer por você e sua família. Deus pode prover para seu lar. Deus pode sustentar você, porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Quero que você entenda algo poderoso sobre provisão divina. Está escrito exatamente em Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, presente, agora, e nada me faltará. Garantia, promessa, e tem mais. Está escrito em Salmo 34, 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum faltará. E está escrito em Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todas as necessidades, Deus suprirá. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Abraão declarou: Deus proverá, e Deus providenciou cordeiro no último momento. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando 10.000 pessoas com sobra. Israel recebeu maná diariamente por 40 anos e roupas que não envelheceram. Todos experimentaram que o Senhor é pastor e nada falta. Que Deus provê sobrenaturalmente. Que provisão divina é completa. Eu profetizo que hoje a provisão de Deus vai se manifestar em seu lar. Eu declaro que falta está sendo transformada em abundância. Eu decreto que o Senhor está provendo agora mesmo. A escassez vai dar lugar à fartura. A necessidade vai dar lugar à provisão. A falta vai dar lugar à abundância. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo. Declare junto comigo. Clame junto comigo. Porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano como nosso pastor que provê todas as coisas. Nós te louvamos, Pai eterno, porque és tu o pastor das nossas vidas, porque és tu quem cuida de nós, porque és tu quem provê. Senhor, nós declaramos que a provisão está acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que falta está sendo transformada em abundância. Nós declaramos que escassez está sendo transformada em fartura. Nós declaramos que nada faltará. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão enfrentando falta em seus lares. Pessoas que precisam declarar Deus proverá como Abraão declarou. Pessoas que têm apenas 5 pães e 2 peixes, mas precisam alimentar multidões. Pessoas que precisam de maná diário como Israel precisou. Pessoas que não sabem como vai ser amanhã. Pessoas que olham para suas despesas e não veem como pagar. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai prover como proveu para Abraão.
Deus vai multiplicar como multiplicou para Jesus. Deus vai sustentar como sustentou Israel. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de provisão abundante. Que 2026 é o ano em que nada falta. Que 2026 é o ano da multiplicação sobrenatural. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo a convicção de que Tu és o pastor. Que essa pessoa declare: Deus proverá como Abraão. Que essa pessoa confie na multiplicação como os discípulos viram. Que essa pessoa espere provisão diária como Israel recebeu. Tira a preocupação sobre provisão, Senhor. Tira a ansiedade sobre o amanhã. Tira o medo de faltar. Coloca confiança, coloca fé, coloca a certeza absoluta de que Tu és o pastor e nada faltará. Senhor, provê para o lar de quem está nos ouvindo. Multiplica o pouco, enche a panela que está vazia, abre portas de emprego, abre portas de negócio, traz oportunidades, derrama bênçãos financeiras, supre cada necessidade. Senhor, que essa palavra de Salmo 23 contra 1, Salmo 34 contra 10 e Filipenses 4:19 fique cravada no coração, que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma realidade vivida. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do bom pastor que cuida das suas ovelhas, eu profetizo que nada faltará em seu lar. Que Deus vai prover como proveu para Abraão. Que Deus vai multiplicar como multiplicou pães e peixes. Que Deus vai sustentar como sustentou Israel. Que essa pessoa vai experimentar provisão sobrenatural. Que essa pessoa vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Deus proveu sobrenaturalmente. Meu lar está abençoado. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi por acaso. Deus ouviu cada palavra. O Senhor é seu pastor, nada te faltará. A provisão está vindo. 2026 é o seu ano de provisão abundante. Você ouça bem, 2026 é o ano em que nada faltará em seu lar. Você vai ver Deus prover como Abraão viu. Você vai experimentar multiplicação como os 5.000 experimentaram. Você vai receber provisão diária como Israel recebeu. Mas antes de você seguir com seu dia, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que estão precisando de provisão. Deixa nos comentários: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de provisão completa, de abundância sobrenatural, de multiplicação divina, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o bom pastor que provê todas as coisas. Amém e amém. Que você viva este dia com alegria, com gratidão, com a certeza de que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.